Nesse vídeo você vai descobrir para que serve o Haldol, um antipsicótico clássico na medicina e muito bom, considerado uma boa opção de antipsicótico para o tratamento de esquizofrenia, mas que pode ser usado também para transtorno bipolar, depressão psicótica, tique, como na síndrome de Tourette. Curiosamente também, olha só, pode ter seu papel para soluços que não param, náuseas, vômitos e até crises agudas de vertigem, você acredita? A marca de referência é o Haldol e ele tem similares como o Halo e o Haloper, por exemplo. E afinal, para que serve então o haloperidol e como que ele atua no nosso cérebro? Será que ele vicia? Pessoal, tudo jóia? Dr. Saulo, médico neurologista. E eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Lançado em 1959, a importância do Haldol para o tratamento das doenças mentais é inestimável. Mais de 40 anos depois da sua descoberta, o haloperidol permanece como uma das medicações mais efetivas e confiáveis para a esquizofrenia e psicoses em geral. Ele faz parte dos antipsicóticos de primeira geração, ou seja, que se ligam no receptor de dopamina. Calma, nós já vamos explicar isso melhor. Inicialmente, o Haldol foi indicado para esquizofrenia e outros transtornos psicóticos e por isso ficou conhecido como antipsicótico, mas ele também é utilizado para tiques e náuseas. Mas, além dessas indicações, nós temos as indicações chamadas off-label, ou seja, que não constam na bula, mas que têm uma eficácia muito boa na prática clínica. E o Haldol, ele é utilizado também para tratar outras condições psiquiátricas, como transtorno bipolar, depressão com sintomas psicóticos, assim como no quadro de delírio 1. E não é que o Haldol também tem seu papel em movimentos involuntários, como os tiques e a coreia? Sim, ele é bastante utilizado para aliviar tiques em quem tem síndrome de Tourette, por exemplo, e coreia em quem sofre de doença de Huntington, uma doença neurogenética. E além, o Haldol pode ser usado também para soluços incoercíveis, que é quando o soluço não para de jeito nenhum, para náuseas, vômitos, que a Maria Fernanda já citou, e para crises de vertigem, isso mesmo, já que ele atua como um calibrador e anestesiador da área do vômito lá dentro do cérebro, e do sistema vestibular, que é o sistema que falha ali quando a gente tem crise de vertigem. Ele é um remédio controlado aqui no Brasil, ou seja, eu preciso da receita dupla do médico para sua compra e é tarja vermelha, então aqui a gente já tem uma informação valiosa, já que ele não é tarja preta, significa que ele não é um remédio que cria dependência, ele não vai viciar a pessoa. E nem é um remédio que o corpo vai acostumar e perder efeito depois de um tempo, que é o que a gente chama de tolerância. Atenção você que está aqui prestigiando a gente, clica agora no botão para seguir o canal, senão você vai perder a segunda parte desse vídeo quando a gente lançar e muitos outros temas legais que a gente conversa por aqui. Mas afinal, como que o Haldol funciona no nosso cérebro? Para entender o mecanismo de ação do Haldol, precisamos primeiro explicar como que o nosso cérebro funciona. Uma das várias causas dos transtornos psiquiátricos envolve justamente um desequilíbrio químico entre os neurotransmissores do nosso cérebro. Veja, temos as células do sistema nervoso central, que são os neurônios, mas eles não se encostam, existe um espaço, uma fenda entre eles, chamado fenda sináptica. Então, uma das formas que os neurônios utilizam para se comunicar é através da liberação dessas substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, GABA, entre outros. Quando o nosso cérebro produz mais ou menos do que deveria desses neurotransmissores, eu tenho sintomas e, portanto, os transtornos psiquiátricos e até mesmo algumas doenças neurológicas podem aparecer. No geral, um neurotransmissor é liberado e ele se liga no outro neurônio como se fosse uma chave numa fechadura, né? Essa seria a comunicação entre eles. E depois ele é novamente reabsorvido pelo neurônio que o liberou, né? Que é o que a gente fala da recaptação. Então, de uma maneira geral, os antipsicóticos, eles agem sobre alguns tipos de neurotransmissores, mas em especial na dopamina. E como cada neurotransmissor vai ter uma ação específica, a dopamina tem uma função no cérebro, a serotonina tem outra, diferentes tipos de remédios e de antipsicóticos podem ter ações diferentes sobre os sintomas. Então, quando dizemos que o Haldol é um antipsicótico, significa que ele atua regulando os níveis de dopamina do cérebro, que é o principal neurotransmissor, que está descalibrado em algumas áreas do cérebro nos transtornos psicóticos, como, por exemplo, na esquizofrenia. E aí vale também uma outra pausa aqui para explicar que, assim, uma pessoa com sintoma psicótico, né, o que quer dizer isso?
quer dizer que ela rompeu com a realidade. Então, assim, a pessoa pode ter alucinações, que são alterações dos sentidos. Então, ela vê coisas que não existem em só ela ouve vozes, ela sente coisas na pele. Ou ela pode, por exemplo, apresentar delírios, que aí já é uma alteração do conteúdo do pensamento. Então, assim, a pessoa acredita em coisas que na verdade não são reais. Então ela acredita que está sendo perseguida, que estão contra ela, que ela é uma entidade divina, ou que a TV está conversando com ela. Tem outros tipos de sintomas de psicose, mas esses que eu dei são os principais, né? São os mais comuns. E a doença que mais exemplifica, né, que tem esses sintomas psicóticos é a esquizofrenia, que é uma doença que gera psicose durante os surtos, fazendo com que a pessoa tenha com que ela rompa com a realidade como acontece. Então o Aldol, ele acaba sendo uma ótima opção terapêutica para um primeiro surto psicótico, para tratamento da manutenção da esquizofrenia, né, no intuito de evitar outras crises, e também para as exacerbações. Às vezes o paciente está estável, teve reagudização, ele também acaba sendo muito bom, assim como para outros transtornos psicóticos. Outra curiosidade é a possibilidade do uso do Aldol para agitação psicomotora e agressividade. Usamos muito. Muitas vezes em pronto-socorro, quando a pessoa fica muito agitada por alguma questão psiquiátrica ou clínica, o Aldol é uma ótima opção, porque ele é rápido e eficiente para controlar a agitação. Existe inclusive a versão para ser feita em injeção, de forma intramuscular nos glúteos, que é bastante utilizada nesse contexto em pronto-socorros e enfermarias hospitalares por todo o mundo. Ele vai ajudar meio que a organizar ali, né, a mente da pessoa naquele momento de tanta crise e agitação. É muito importante ressaltar que fazer o uso do Aldol sem indicação é um uso indevido, então não tome esse tipo de medicamento, né, sem acompanhamento médico. A gente precisa sempre lembrar que cada um tem uma condição pessoal, né? Então o efeito varia de pessoa para pessoa. Então o mesmo remédio pode causar numa pessoa um efeito, já na outra efeito totalmente contrário. Então tem gente que não vai tolerar o remédio e falar, pelo amor de Deus, eu passei super mal. Assim como tem gente que fala, nossa, para mim foi ótimo, esse remédio me ajudou pra caramba. Então vale ainda lembrar que, apesar dele não causar dependência, eu não posso parar de uma vez, né? A gente tem que a descontinuação dele exige alguns cuidados e uma supervisão médica também para isso. E você que está vendo a gente, usa ou já usou o Aldol e para quê? Comenta aqui para a gente saber, a gente curte muito os comentários de vocês. E quer saber os cuidados que se deve ter ao usar o Aldol e os efeitos colaterais dele? Será que ele dá ganho de peso? Será que causa sonolência ou não? Não perca o próximo vídeo do canal. Você é muito bem-vindo aqui no Neurologia e Psiquiatria. Se você gostou, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Você pode estar ajudando mais pessoas compartilhando aí a informação. Nos vemos no próximo vídeo.